Bom dia, eu sou o Cleiton Oliveira da Magnaflux e hoje nós vamos fazer a demonstração do uso do Gauss-Meter PM200 e do indicador residual de 10 ou de 20 Gauss. O indicador de magnetismo residual, depois da peça desmagnetizada, deve ser aproximado às extremidades da peça para se mostrar o campo magnético residual que uma peça possa ter. Como o campo magnético é feito de polo norte e polo sul, por isso que nós vemos indicação de magnetismo residual positivo e indicação de magnetismo residual negativo. Essa leitura te mostrará em Gauss a quantidade residual de fluxo magnético constante na peça e se esse limite mostrado está dentro da especificação ou se a peça precisa ser redesmagnetizada. Para se conferir se a peça está devidamente desmagnetizada, nós utilizamos o indicador de magnetismo residual, mais conhecido como reloginho. O reloginho tem a função de mostrar campos magnéticos muito pequenos, residuais, que possam se encontrar na superfície da peça. Os cuidados com o uso do indicador de magnetismo residual. Esse indicador de magnetismo residual é devidamente calibrado em bobinas de calibração adequadas. Então, para isso, tem que se tomar muito cuidado de não se aproximar o indicador de magnetismo residual muito próximo da peça, sendo que você vê que pode ultrapassar o limite da escala. Por quê? Porque se o indicador de magnetismo residual ultrapassar o limite da escala, você perde a calibração e o aparelho precisa ser enviado para um laboratório adequado. Vamos falar agora sobre o processo de desmagnetização. O processo de desmagnetização precisa ser realizado em peças que possivelmente passarão por processos de usinagem, tratamento térmico ou remoção de cavacos, ou até que possam ser, depois da sua aplicação, peças rotacionais que trabalhem com giro. O desgaste do material pode provocar que essas limalhas de aço grudem na peça e danifiquem tanto as ferramentas de processo de fabricação, quanto também os motores ou equipamentos em que essas peças rotacionais serão montadas. Por isso, é necessário remover todo o residual magnético que essas peças possam ter retidos após um processo de magnetização. Como o magnetismo residual na peça é uma consequência da aplicação do campo magnético, o que acontece na verdade, dependendo do material, é que ao aplicarmos um campo magnético na peça e pararmos a aplicação desse campo, esse magnetismo aplicado não volta mais a zero. Ele volta para um ponto que nós chamamos isso de curva de esterese. Esse ponto é o ponto de retenção magnética que cada material tem. Como no caso nós precisamos remover inclusive esse residual, nós precisamos do processo de desmagnetização, que é um processo de aplicação contínua de um campo magnético tendendo a zero, ou seja, cada vez menor, que por sua vez gerará um residual magnético cada vez menor, tendendo a zero. Ao final desse processo regressivo, o campo residual permanente na peça será mínimo. Bom, apresento então para vocês, esse é o Gauss-Meter PM200, um aparelho de medição de intensidade de fluxo magnético de até 200 Gauss com a utilização de uma sonda de efeito Hall. Vamos acompanhar aqui na tela. Você tem o botão desliga, é um aparelho de simples utilização, muito fácil utilização, em que você vai medir dois tipos de campo magnético. Campos magnéticos gerados por corrente alternada, se a sua máquina for de corrente alternada, ou apertando o botão DC, no caso que a sua máquina ou a sua magnetização estiver usando uma corrente retificada de meia onda, de onda completa ou mesmo de corrente contínua. O aparelho ainda tem duas possibilidades. Ele vai mostrar a curva do fluxo magnético durante o tempo de pulso, ou você pode fixar
o pico de AC ou o pico de DC, onde o aparelho vai mostrar o maior ponto do campo magnético naquele pulso realizado. O primeiro passo é nós zerarmos o aparelho ou deixar ele com o mínimo Gauss residual possível. Lembrando que o globo terrestre já tem uma intensidade de fluxo magnético na atmosfera de aproximadamente 0,3 Gauss para serem pegas aqui no aparelho. Isso aqui que vem junto com o aparelho é o nosso zero. Então nós vamos colocar a sonda dentro desse ambiente protegido e vamos solicitar o 0 Gauss em AC ou em DC. Realizado isso, tiramos a sonda, automaticamente o Gauss-Meter já está pronto para fazer a medição do fluxo magnético na peça. Segundo a ASTM E709, que é um guia de inspeção de partícula magnética, a norma mestre, a ASTM E1444, ou a referência europeia, a ISO 9934, a intensidade de fluxo magnético ideal para se formar um bom campo de fuga e então atração das partículas magnéticas, formação final de uma boa indicação visual, seria fluxos magnéticos com intensidades superiores a 30 Gauss. Então, na sua magnetização, no seu processo de inspeção, em qualquer um dos pontos onde a medição for realizada com Gauss-Meter, a intensidade do fluxo magnético deverá ser, no mínimo, de 30 Gauss. Caso isso não esteja acontecendo, é necessário subir a corrente do equipamento, a potência do equipamento, a regulagem do equipamento, até que sejam encontrados em toda a superfície da peça, durante a aplicação do fluxo, uma intensidade mínima de 30 Gauss. Temos mais um campo em equipamentos estacionários, que são os campos provenientes da bobina central ou das bobinas incorporadas nos cabeçotes. Esse campo gerado pelas bobinas é um campo induzido no sentido longitudinal da peça. Para se detectar, para que a gente possa medir então os campos longitudinais da peça, vamos posicionar a sonda no sentido transversal. Então, mesma coisa, 3 medições. A mais próxima da bobina, se for uma bobina central, próximo ao centro, no posicionamento da bobina. Se forem bobinas incorporadas nos cabeçotes, a mesma coisa do que nos contatos. Fazemos leituras e esperamos uma medição maior no ponto mais próximo da fonte geradora do campo. A outra medição faremos no ponto mais longe do campo, da fonte que está gerando o campo. E fazemos a medição, a leitura diretamente na tela do Gauss-Meter. Então, fazendo isso para a peça, depois que a gente zera o campo magnético e escolhe o tipo de corrente que a gente está aplicando na peça, nós vamos posicionar a sonda do Gauss-Meter sobre a peça para efetuar a leitura. Então, eu vou fazer 3 leituras por peça. Em máquinas estacionárias com cabeçotes ou contato direto, os campos mais fortes sempre vão estar próximo ao que é o contato da peça. Então, no caso dos cabeçotes, dos contatos, o cabeçote está aplicando uma corrente elétrica longitudinal que gera um campo transversal. Então, para medir o campo transversal, eu vou posicionar a minha sonda no sentido longitudinal. Faço 3 leituras. Primeiro, eu meço com a superfície da sonda encostada na peça, aciono o pulso magnético e faço a leitura. Primeiro, nas extremidades, confiro a medição, anoto a medição. Depois, mais um pulso magnético e faço a leitura no centro da peça. Bom, agora para fazer a medição, o que é o efeito Hall? É uma sonda chata que precisa ser posicionada perpendicularmente ao sentido do fluxo magnético que se necessita medir. Ou seja, nós vamos colocar ela perpendicular ao sentido que queremos medir na peça.
No caso, para a medição de fluxos magnéticos longitudinais, nós iremos colocar sobre a peça a sonda na perpendicular com o sentido do fluxo que se necessita medir. E medimos no aparelho diretamente durante o pulso magnético qual a intensidade que aquele pulso magnético está dando em termos de número de linhas de fluxo, que são os Gauss. Para efetuar a outra medição, que seria a medição dos fluxos magnéticos transversais no sentido da peça, nós mudamos a posição da sonda para que também fique de forma perpendicular ao sentido do fluxo magnético que desejamos medir e realizamos a leitura na tela durante a aplicação do campo magnético na peça. Então, lembrando mais uma vez, o Gauss-Meter com medição em sonda de efeito Hall é o equipamento apropriado para se medir fluxos magnéticos aplicados com uma direção dada na superfície da peça. Sempre que você, então, para fazer essa medição, você precisa colocar a sonda no sentido perpendicular ao sentido do campo magnético que você quer medir. E esta medição, depois de posicionada a sonda, deve ser acionado o campo magnético da máquina, do yoke ou do equipamento de magnetização. Automaticamente, o fluxo gerado na peça será lido pelo sensor e mostrado a sua intensidade no painel do equipamento. Última observação: nunca meça campos residuais com o uso do Gauss-Meter sem antes conferir a incerteza de medição do aparelho. Por quê? Porque como estamos medindo residuais próximos a zero, normalmente entre 2 ou 3 Gauss, isso pode ser menor do que a incerteza inicial de um Gauss-Meter convencional. Ou seja, você estará fazendo uma leitura errada do seu magnetismo residual quando você estiver usando um Gauss-Meter para essa finalidade.